Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Oh, for the wonderful love he has promised, promised for you and for me. And though we have sinned, he has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Vamos nos colocar nos nossos lugares e começar o nosso culto louvando ao Senhor. Lembrando também do que diz em Mateus 18:20, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estou eu no meio deles. Deus está presente aqui entre nós. Vamos adorá-lo, como diz a canção. Vamos
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, recebe, Senhor, o culto desta noite que nós vamos fazer aqui, ó Deus, para a tua honra e tua glória. Ó Deus, toma conta dos nossos corações e, como diz esta canção, ó Pai, que nós estejamos reverentes, que nós nos coloquemos em sentido de oração, que nós possamos ficar quietos, que nós possamos ficar atentos àquilo que tu tens para falar conosco nessa noite, ó Deus. E que aquilo que nós vamos ouvir aqui, nós possamos colocar em prática na nossa semana e todo o decorrer dos nossos dias, ó Deus, para que possamos testemunhar fielmente a todos aqueles que nos perguntar qual é a esperança que há em nós, Senhor. E que nós possamos dizer a essas pessoas que a nossa esperança é Cristo e que nós o adoramos porque Ele se entregou por nós e, por isso, nos concedeu a graça de sermos salvos pelo seu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós. Te agradecemos, te pedimos que Tu venha estar conosco. Toma-nos na Tua santa direção, Pai, e que tudo que venha a ser feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. No nome santo de Jesus, é que nós te pedimos e agradecemos por todas as coisas. Amém. Amada igreja, boa noite. Nós vamos continuar com esse culto de louvor. Queremos agradecer a cada um que está presente aqui. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que aqueles que nos visitam possam se sentir bem conosco e possam ser agraciados pela graça do Senhor Jesus. Retornem outras vezes, porque este lugar é um lugar de Deus, né? Um lugar que Deus nos proporcionou para honrar e adorá-lo, para honrá-lo e adorá-lo. Aqueles que estão nos vendo pelo vídeo, também sintam-se muito bem-vindos. Queremos que vocês sintam-se agraciados e que as bênçãos do Senhor alcancem a vida de cada um de vocês aí. Amém? Bom, vou pedir aos irmãos todos, se coloquem em pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma leitura na carta de 1 João. A leitura vai ser projetada aqui, mas é 1 João, capítulo 2, do 1 até o 14. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno.
Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Convido o grupo de louvor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Todo poder te foi dado no céu e na terra, todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas, Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito,
forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Mais uma vez. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Vamos dar continuidade, irmãos. Irmãos, podem sentar. Vamos dar continuidade à leitura, agora na segunda parte, ainda em 1 João, capítulo 2, do verso 15 até o final. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, com a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Vou convidar o irmão Paulo, que venha agradecer a Deus pela palavra. Oremos, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Nós te rendemos graças, Senhor, porque só tu és digno
nós te glorificamos, Senhor, porque nós fomos criados para isso. Nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que tens feito e ainda vais fazer por todos nós, Senhor. Agradeço pelo corpo de Cristo que está aqui representado. Agradeço pela fidelidade da tua palavra com que aqui é pregada, Senhor. Nós, nesse momento, Senhor, te rendemos toda a glória que tu o mereces, Senhor. E quero agradecer pelos louvores que aqui foram apresentados, Senhor. Que esses louvores cheguem até o teu santo altar. E, acima de tudo, quero agradecer pela palavra que vai ser ministrada. Quero agradecer, Senhor, também, porque o Senhor tem andado conosco em todos os momentos. E que tudo possa concorrer para que o Senhor continue dirigindo os passos dessa igreja, Senhor. Nós sabemos que nós dependemos de Ti, Senhor. Nós não temos nenhuma suficiência. Toda a nossa dependência é de Ti. E por isso é que eu quero te pedir, Senhor, que cubras tanto o ministério pastoral, como toda a direção dessa igreja e todo o seu corpo aqui representado, com a Tua graça, e glorifique, Senhor, e que todos possam estar cientes de que aqui nós comungamos da Tua palavra e pregamos a Tua verdade, Senhor. Por isso é que nesse momento eu quero te agradecer, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Obrigada, irmão Paulo. Vou convidar a igreja novamente a ficar em pé. Nós vamos ter um momento dos dízimos e ofertas. Então, vamos louvar ao Senhor. Do meu passado,
tudo é Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vou convidar o irmão Marivaldo, que vai agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui neste momento, prestando esse culto de adoração e louvor ao Teu nome. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade tão sublime, Pai, que o Senhor nos concede, de ter nos resgatado das trevas e nos ter dado essa possibilidade de nos unir juntamente com Teus servos para adorar e louvar o Teu nome. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos também, ó Deus, por esse momento tão especial de poder contribuir, ó Deus, para o desenvolvimento do Teu reino e da Tua glória aqui neste mundo de trevas. Sabemos que o Senhor não depende de nós em nada, mas nós somos alegres, Senhor, porque o Senhor nos deu essas condições de poder contribuir com aquilo que o Senhor tem nos dado, nos concedido pela Tua graça. É tão pouco, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, mas é o que o Senhor estabeleceu. Agradecemos pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados. Deus, continua abençoando os Teus servos. Sabemos que o Senhor é fiel e nunca nos deixa faltar ao Deus o pão de cada dia, nosso sustento, e por isso somos gratos. Queremos também colocar, ó Deus, diante de Ti, a mensagem que vai ser explanada, trazida através de Teu servo, que o Senhor fale através deles, e que nós estejamos com o coração aberto, ó Deus, para receber esse alimento tão sublime, Senhor, que é a Tua palavra. Que o Senhor nos ajuda, ó Deus, a colocar em prática tudo o que temos aprendido, perdoando, Deus, as nossas faltas, nossas falhas, pois sabemos que somos falhos. E é por isso que estamos aqui, Deus, clamando a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Continua abençoando a Tua igreja, direcionando no caminho certo, com a diretoria, com Teus servos, que continue assim, zelosos, ó Deus, da Tua palavra, ensinando a Tua palavra, assim como o Senhor determinou. Que este culto possa chegar à Tua presença como aroma suave. Pois esse é o nosso pedido e também o nosso agradecimento. No nome santo de Jesus é que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, irmão. Irmão, antes de chamar o pastor aqui, que ele vai dar os avisos, né, e trazer a mensagem, eu queria agradecer à igreja. Muito feliz pela oportunidade, viu? Que Deus abençoe. Eu quero me colocar no cesto, viu, pastor? Estou pronta. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Não, meu esse. Deus abençoe. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos à nossa igreja, os membros da casa, os irmãos que visitam também de outras igrejas. Deus abençoe ricamente. Os irmãos também que acompanham ou irão acompanhar o culto pela internet. Que Deus visite os seus corações. Tem aviso aqui? Tem, né? Então está aí, ó. Tem uma atividade dos jovens no próximo dia 2 de outubro. Eles vão tratar de masculinidade e machismo. Vocês sabem que esse é um tema muito importante, porque muita coisa que a Bíblia chama de masculinidade, por nossa cultura é chamada de machismo. E é por isso que a gente tem que olhar um pouco mais de perto esse assunto, tá bom? Então está aí a atividade dos jovens, sábado às 17 horas. Tem também o retorno dos ensaios do coral a partir do próximo dia 10. Então você que quer louvar a Deus com uma canção, entoando louvores ao Senhor, é uma preparação aí para os cânticos de Natal. Procura a irmã Laís depois do culto e diga lá que você quer deixar de cantar no banheiro para cantar para o Senhor, louvando a Deus aqui na igreja, tá bom? Tem mais avisos? Não está aí, mas eu quero recordar aos irmãos que no próximo dia 9, é um sábado, às 19 horas, nós teremos o culto de ordenação do nosso querido irmão Diego Andrade, que doravante será o pastor Diego. Então os irmãos venham, coloquem na sua agenda,
e venham participar desse momento de louvor a Deus, em que, pela misericórdia do Senhor, a nossa igreja está presenteando o reino de Deus com um pastor. Vamos orar, meus irmãos, logo depois vamos abrir a palavra do Senhor. Deus, nós te louvamos, glorificamos e bendizemos o teu nome. Nós precisamos imensamente do Senhor nesse momento, porque o Senhor sabe que o nosso coração resiste às verdades da tua palavra. Facilmente nós nos distraímos e muitas vezes a nossa consciência foge da verdade do Senhor. E é por isso que nós suplicamos que o teu Santo Espírito seja o agente transformador, levando a Escritura aos nossos afetos, penetrando o mais profundo da nossa alma e nos fazendo entender com o coração aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3. Então abra, por favor, a Escritura. Em Gálatas capítulo 3, nós estamos olhando essa epístola de perto nas últimas semanas, e o Senhor tem nos ensinado muito por meio desse livro. Eu disse para os irmãos que é um dos documentos mais antigos da igreja, ao lado de Tiago, figura entre as primeiras epístolas do Novo Testamento. E eu disse para os irmãos que foi escrito num contexto de muita dificuldade, em que as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo estavam sendo assediadas por falsos pregadores que estavam tentando incutir na cabeça dos nossos irmãos que, para eles serem salvos, além de crer em Jesus, eles também precisavam cumprir a lei de Moisés. Eu falei para os irmãos, eu acho que foi na primeira ou na segunda mensagem, que, humanamente falando, essa epístola salvou o cristianismo. Não fosse esse escrito do apóstolo Paulo, hoje nós seríamos algum tipo de seita judaica. Nós estaríamos ainda ligados ao judaísmo e misturando aí alguma coisa de adoração a Jesus com práticas judaicas. E essa epístola do apóstolo Paulo foi que demarcou muito claro quais eram as fronteiras entre o judaísmo e a mensagem que veio pelo movimento do Senhor Jesus Cristo. Então, eu venho falando com vocês no capítulo 3, que Paulo vem argumentando com os Gálatas de diversas maneiras, provando para eles que a salvação ocorre pela fé em Jesus Cristo, e não por obras da lei. Eu falei para vocês, na primeira mensagem do capítulo 3, que Paulo apelou para a própria conversão dos Gálatas, dizendo mais ou menos o seguinte: Gálatas, como é que vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando se circuncidaram? Ou vocês receberam o Espírito Santo quando creram em Jesus? Então vocês sabem que essa pergunta já traz embutida a resposta. É evidente que eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram em Jesus. Na semana passada, nós vimos Paulo partindo para um outro argumento, dizendo que a experiência de Abraão, o maior líder, um dos maiores líderes do Antigo Testamento, também provava que a salvação era pela fé. Porque Abraão não foi salvo por Deus quando se circuncidou. Quando ele se circuncidou, ele já era salvo. Ele foi salvo quando ele creu na promessa que Deus fez para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Paulo vem falando com isso, insistindo isso com os Gálatas. E hoje nós vamos ver que Paulo vai partir para um outro argumento. Ele vai mostrar que a própria lei de Moisés, que esses falsos mestres diziam obedecer, a própria lei de Moisés prova que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós vamos ver hoje. Vamos ler o texto todo e depois a gente volta a ele, marcando aqui algumas coisas importantes. Então, eu estou lendo Gálatas capítulo 3, verso 9, que diz o seguinte: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las.
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Amém. Tem muita informação, irmãos, nesses versículos aqui. Então nós vamos, frase por frase, pedaço por pedaço, para a gente entender a argumentação que Paulo está construindo aqui. No verso 9 e no verso 10, Paulo diz o seguinte, ele vai dizer aqui para os Gálatas, que a lei não salva, a lei amaldiçoa. Vamos ver como ele faz isso aqui. No verso 9, você perceba que ele estabelece o seguinte: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então ele faz aqui um contraste entre os que ele chama os da fé. No verso 10 ele fala: todos quantos, pois, são das obras. Então percebam esse contraste porque é muito importante. No verso 9 ele fala: existe os da fé e existe os das obras. Os da fé, verso 9, ele diz, são abençoados com o crente Abraão. Como é que o crente Abraão foi abençoado? Eu falei na última mensagem. Abraão foi justificado por Deus. Deus fez a promessa de que por meio dele geraria-se um descendente por meio do qual todas as nações do mundo seriam abençoadas. Então essa foi a bênção de Abraão. E Paulo está dizendo que aqueles que são da fé recebem a bênção de Abraão. Então eu falei muito sobre isso na última mensagem, eu não preciso esticar mais aqui, mas eu mostrei para os irmãos em detalhes que Deus fez uma promessa para Abraão, uma promessa grandiosa, uma promessa de abençoar o mundo inteiro, e que todos aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam participantes dessa promessa. E Paulo diz aqui, esses são os da fé. Agora, e os das obras? Veja o que acontece com eles. Eles não participam da promessa. Eles participam de quê? Veja aí o verso 9. Desculpe, o 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, eles participam da bênção de Abraão? Não. Eles participam de quê? Eles estão debaixo de maldição. Esse é um ponto muito importante aqui, irmãos, na construção do argumento do apóstolo Paulo. E vocês perceberam que ele cita um versículo do Antigo Testamento no verso 10. Esse versículo que ele cita está em Deuteronômio capítulo 27, verso 26. Então essa parte aqui do versículo diz assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Isso era uma citação de Deuteronômio 27, 26. E Paulo, irmãos, é muito inteligente, ele é muito perspicaz nesse ponto aqui. Porque ele está falando mais ou menos o seguinte, lembra que eu falei para vocês que ele está tanto combatendo os falsos pregadores, como também tentando salvar uma igreja que está adoentada por mentiras. E ele diz mais ou menos o seguinte: esses aí que vocês estão ouvindo, eles não pregam a verdade de Deus, coisa nenhuma. Eles não pregam a lei de modo nenhum, porque a própria lei ensina que a salvação é pela fé. Porque quem quer ser salvo pela lei vai acabar se pegando debaixo da maldição de Deus. Se você deixar de cumprir um único mandamento da lei, você está debaixo da maldição. Então pensa nisso, existem os 10 mandamentos, não é? Se você errou em um, você é maldito. Lembra que esses 10 mandamentos, eles eram um resumo de 613 mandamentos, que era a totalidade da lei do Antigo Testamento. E Paulo está dizendo, eu estou citando aqui a lei de Deus para vocês. A própria lei dizia que quem não permanecer em todos os preceitos, isto é, quem não acertar perfeitamente os 613 mandamentos aos olhos de Deus é o quê? É maldito. Está debaixo da maldição. E o ponto aqui, irmãos, é o que significa estar debaixo da maldição?
O que significa essa maldição para aqueles que não obedeceram a Deus? Bom, isso não é tão difícil de entender. Estar debaixo da maldição é estar debaixo da reprovação de Deus. É estar debaixo da ira de Deus. É você viver sofrendo o afastamento de Deus hoje. Um afastamento de Deus hoje que é apenas um pequeno sinal de um afastamento eterno, que vai se materializar no futuro quando você comparecer diante do trono dele e ele banir você eternamente da presença dele para viver e permanecer no inferno de tormentos. Então isso significa estar debaixo da maldição. E Paulo está falando isso para esses irmãos. Se vocês estão querendo ser salvos pela lei, se vocês acham que vocês vão acertar e nunca tropeçar em nenhum dos mandamentos, vocês vão cair na própria lei, na armadilha da própria lei, que diz que se você deixar de cumprir um preceito, você é maldito. Sobre isso, irmãos, eu queria apenas abrir um parêntese aqui para comentar um assunto. Hoje tem um modismo no meio evangélico brasileiro que é chamado de maldição hereditária. Essa chamada maldição hereditária basicamente prega que há espíritos demoníacos que estão atormentando famílias por gerações inteiras. Então você pega, por exemplo, alguém que está se prostituindo, está vivendo em adultério, fornicação, seja lá o que for, essa pessoa de repente vai numa dessas igrejas e alguém diz para ele assim: você está nessa situação porque o demônio da pombagira está atormentando a sua família por gerações. Seu avô, bisavô, seja lá o que for, acabou atraindo esse demônio e esse demônio continua atacando a sua família e é por isso que você está nessa condição. E aí as pessoas ficam assustadas com isso. E como é que eu faço para me libertar disso, né? desses supostos demônios? E aí eles inventam lá os métodos deles. Orações, jejum, óleo ungido, rituais de expulsão de demônios. A grande verdade, irmãos, é que a Bíblia nada fala disso. Eu acho que inclusive isso causa muito dano. Porque essas pessoas pegam pecados da carne e transformam isso em pecados causados por demônios. Isso faz com que o indivíduo meio que escape, né? Não é culpa minha, o problema é porque tem um demônio que está me perturbando e eu não preciso de arrependimento, eu preciso só de um ritual de expulsão de demônios. Mas a Bíblia nada fala desse tipo de maldição hereditária. A maldição que é falada na Bíblia é essa aqui, da qual nós acabamos de ler agora. A maldição da própria lei de Moisés. Você já quebrou a lei de Moisés alguma vez? Você já quebrou? Pastor, eu não conheço a lei de Moisés. Eu nunca aprendi a lei de Moisés. Ora, você aprendeu. É interessante isso porque a Bíblia diz que Deus escreveu a lei dele do seu coração. Você sabe o que é certo e errado. Você sabe que cobiçar é errado. Você sabe que mentir é errado. Você sabe que trair é errado. E como é que você sabe isso? Você não sabe isso intuitivamente. A Bíblia deixa claro que Deus escreveu isso no seu coração. E só de você ter quebrado esses mandamentos uma única vez, você já está debaixo da maldição. Então, notem, meus irmãos, por que Paulo está falando isso? Ele está falando isso, eu volto a dizer, para uma igreja que estava adoentada por falsos ensinos, por pessoas que estavam acreditando que se eles obedecessem os 10 mandamentos, no final eles seriam acolhidos por Deus como salvos. E Paulo está dizendo, não vão por esse caminho. Se vocês forem por esse caminho, vocês vão se pegar na maldição da lei, porque se você quebrou um mandamento da lei, você já se torna culpado de toda ela. Eu falei para os irmãos em mensagens passadas, repeti hoje na escola dominical e vou reiterar hoje à noite para vocês serem bons alunos e aprenderem. Eu disse para vocês que o judeu piedoso, ele não tinha a lei de Moisés como um caminho para ser salvo. A lei de Moisés servia, em primeiro lugar, para mostrar
como ele deveria se relacionar com Deus. São os 4 primeiros mandamentos da lei: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e por aí vai. E os outros 6 servia para regular o relacionamento entre os outros. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, e por aí vai. Então a lei servia para isso. E quando o judeu piedoso quebrava a lei, e ele sabia que por ele ter quebrado a lei, ele estava debaixo da maldição de Deus, ele estava condenado como maldito, o que o judeu piedoso fazia? Ele clamava pela misericórdia de Deus. Ele ia pedir perdão a Deus. E onde é que ele encontrava a misericórdia e o perdão de Deus? Ele encontrava no propiciatório, no lugar do sacrifício. Ele cria que quando o sangue do animal era derramado, Deus aceitava a morte daquele animal como sendo o pagamento por sua vida. E ele saía daquele ritual de substituição, perdoado por Deus, com a sua consciência acalmada. E é isso, irmãos, que Paulo está tentando aqui lembrar os Gálatas. Ele está tentando lembrar como o judeu piedoso vivia no Antigo Testamento. Ele não vivia tentando ser salvo através dos 10 mandamentos. Mas quando ele quebrava um dos mandamentos, eles corriam para onde havia o derramamento de sangue. E lá no derramamento de sangue eles encontravam perdão. E Paulo aqui está preparando o terreno para apresentar Cristo como aquele que derramou sangue por todos nós. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender isso. A lei não salva. A lei declara a sua maldição. Eu espero que todos vocês aprendam isso muito bem, porque esse assunto diz respeito a cada um de vocês. Isso aqui diz respeito à sua vida. Há pouco tempo atrás eu conversei com um senhor, eu fui visitá-lo, e ele passou por uma situação em que ele quase morreu. Ele teve um problema no coração, e ele foi para a UTI, e ele escapou assim, por pouco. E eu fui visitá-lo. E eu cheguei para ele, e eu perguntei assim: o senhor me desculpe a forma que eu vou perguntar ao senhor, mas eu tenho essa curiosidade. Se o senhor tivesse partido, e o senhor chegasse na presença de Deus, como é que o senhor ia se justificar para Deus de que ele deveria receber o senhor nas moradas eternas? E ele ficou assim, né, calado, né? Ninguém normalmente espera esse tipo de pergunta depois de ter passado quase pelo vale da sombra da morte, né? E ele ficou pensativo, ele falou: pastor, eu não tenho certeza, eu acho que ia ter uma balança lá me esperando, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal. E ele de uma forma ou outra, ele acreditava assim que a sua honestidade, sua ética, seu altruísmo, se essas coisas pesassem mais que os seus pecados, Deus iria salvá-lo. Esse não é o pensamento comum do religioso brasileiro? É dessa maneira. Mas vocês estão vendo que Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando que se você deixou de cumprir um preceito da lei, uma mentirinha daquelas que o povo gosta de chamar de mentirinha branca, né? Não existe mentirinha branca, mas uma daquela é suficiente para você estar na condição de maldito. É suficiente para um dia você comparecer diante do Criador dos céus e da terra e olhar para você e dizer o que está lá em Mateus 25: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Então Paulo está tentando conscientizar, meus irmãos, conscientizá-los disso. Vocês não têm que ficar tentando obter salvação através do próprio esforço. Vocês precisam correr para o propiciatório. Vocês precisam correr para os sacrifícios. Vocês precisam correr para aquele que foi crucificado, para aquele que derramou o sangue. E por meio do sangue dele, Deus lava você de todas as vezes que você quebrou e ainda vai quebrar a lei de Deus. Então esse é o primeiro argumento de Paulo para os Gálatas. A lei não salva. A lei amaldiçoa. Muito duro, né? Isso que ele diz. No verso 11, ele continua.
que ele vai dizer no verso 11? Ele vai dizer que a lei não justifica, a fé justifica. Vamos ver como ele faz isso. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Voltando aqui à pergunta que eu fiz àquele senhor. Como é que o senhor pode se justificar diante de Deus? Ele respondeu basicamente dizendo que ele poderia se justificar diante de Deus por causa das coisas boas que ele tinha feito. Mas Paulo está dizendo, ninguém pode se justificar diante de Deus assim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele avalia você por dentro e por fora. Deus não avalia apenas o que você fez. Deus avalia os seus segredos mais íntimos. Você consegue se pensar diante de um juiz assim? Que ele não sabe apenas o que você fez de errado, ele sabe o que você pensou de errado. Ele sabe as suas intenções erradas. Ele sabe todas as vezes que você fez a coisa certa com a motivação errada. Ele sabe disso. E não tem como você fugir. E é por isso que ninguém tem condição de se justificar nele. Ele tem uma lei muito severa. Ele diz na lei dele assim, que se você odiar alguém, você é o quê? De acordo com Deus? Você é um homicida. Você é um assassino. Ele diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você é o quê? Você é um adúltero. E ele sabe todas as vezes que você fez isso. Ele sabe quantas vezes você adulterou. Ele sabe quantas vezes você assassinou pessoas no seu coração. É por isso que Paulo diz, não tem como você se justificar diante de Deus. Não tem como você escapar de um juiz que te conhece por dentro e por fora, que sabe dos seus pecados melhor do que você sabe. Aí ele diz o quê? Como é que o justo vive? Aqui ele está citando Abacuque 2,4. Porque o justo viverá pela fé. Como é que o justo obtém vida? Vida com Deus, vida eterna. É pela fé. É pela fé, ele vai dizer mais para frente, pela fé na promessa, pela fé no sacrifício, pela fé naquele que derramou o sangue. Não tem como você confiar em si mesmo. Vocês lembram, irmãos, nós pregamos Abacuque aqui na igreja? Que essa frase dele, o justo viverá por fé, vem em um contexto em que ele estava muito confuso. Tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Thank you. Esse povo é pior do que a gente. Nós fizemos aqui coisas erradas, mas o que esse povo tem feito aí não dá nem para enumerar. Aí Deus responde a ele e diz, tudo bem, Abacuque, então vou fazer o seguinte, eu vou usar os babilônicos para destruir vocês, e depois eu vou destruir os babilônicos porque destruíram vocês. Fechou a conta aí na tua cabeça? Na minha até hoje não fechou. E aí, na sua também não, né, meu filho? Muito bem. Você tem mais tempo que eu, viu? Você tem mais tempo que eu. E nesse contexto todo, Deus fala isso para Abacuque. O justo viverá pela fé. Então, Deus está meio que chamando Abacuque a dizer o seguinte, você não está compreendendo os meus desígnios, mas você pode crer em mim. E se você crer em mim, você vai ter vida. E Paulo emprestou essa fala de Abacuque aqui, justamente para captar esse princípio. Que aqueles que são salvos por Deus, eles não são salvos confiando nas suas boas atitudes, eles são salvos porque eles depositaram a sua vida, eles têm fé em Deus, eles confiaram toda a sua existência nas mãos de Deus e nas promessas de Deus.
Essas pessoas, então, recebem salvação. No caso aqui, do judeu piedoso do Antigo Testamento, eu já disse para vocês, ele exercitava a fé quando ele acreditava que o derramamento de sangue que acontecia dentro do tabernáculo e no templo era o pagamento pelo seu pecado. E ele estava ali vivendo pela fé e cumprindo a palavra de Deus. Novamente, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Eu disse para vocês, ele está tentando salvar essas igrejas. E basicamente ele está afirmando o seguinte, que esses falsos mestres estavam pregando mentiras e que o evangelho que ele pregava já estava no Antigo Testamento. Abacuque tomou uma decisão de crer em Deus e de não ficar tentando confiar em si mesmo. E Paulo está mostrando para ele que ele já estava pregando esse mesmo evangelho que Paulo repetia. Verso 12. Esse verso é muito interessante, é um pouquinho difícil, mas vocês, como bons alunos, vão compreender bem. No verso 12 ele diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ele está dizendo aqui, irmãos, nesse versículo, que lei e fé são caminhos opostos, são caminhos excludentes. Isto é, se você optar por tentar se aproximar de Deus, crendo no sacrifício do Messias, crendo que Deus providenciou um pagamento pelos seus pecados, esse é o caminho da fé e a lei pede o seu completo sentido nesse caminho. Do outro lado, há o caminho das obras, de você tentar guardar dias, de você fazer a dieta alimentar, como já falei, de circuncidar-se. E Paulo diz, esse é o caminho da lei. E se você quiser seguir o caminho da lei, Deus vai te julgar pelo caminho da lei. É aí que ele cita, está aí no versículo, ele está citando aqui Levítico 18, verso 5. Veja aí que ele diz assim: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Onde é que Paulo quer chegar aqui? Deixa eu ver se eu consigo explicar bem para vocês. Paulo está falando mais ou menos o seguinte: se você quer chegar a Deus pelo caminho da lei, se você quer chegar a Deus pelo caminho dos méritos, no dia em que Deus for julgar você, Ele vai julgar você a partir dos méritos, Deus vai julgar você a partir da lei. É mais ou menos como se fosse numa escola. Numa escola, para você receber o seu diploma, você tem que alcançar a média, não é isso? Você tem que ir lá, lutar, estudar, fazer as provas, e de acordo com o seu mérito, se você alcançar a nota, você é aprovado. Numa escola séria, não tem espaço para misericórdia. Não é verdade? Você não alcançou a média. Ai, professor, tenha misericórdia de mim. Não tem misericórdia. Na escola é lei, né? Não é graça, é lei. Eu já fiz muitos alunos chorarem, né, ao longo dos anos aí de professor por causa disso, né? Mas foi a nota que você tirou. Mas e a misericórdia? O senhor não tem misericórdia? O senhor não é pastor? Eu digo, mas aqui é lei, não é graça. A graça é na igreja, aqui é a escola. Então Paulo está dizendo assim: se você quer ser julgado por Deus a partir dos méritos, Deus vai te avaliar a partir dos méritos. Então, se você tirou uma nota baixa, você não tem como pedir misericórdia. Você não tem como pedir ajuda de ninguém. Você não tem como pedir assim: ei, me dá um pouquinho da tua nota para somar a minha. Você está com muita nota. Você passou da média. Me passa aqui uns pontinhos para melhorar a minha nota. Você não pode substituir a prova de alguém por sua prova, embora tenha alunos que são mestres nisso. Mas não pode. Você vai ser julgado pelo mérito. Então, onde é que Paulo quer chegar? Ele quer chegar nessa ideia. Se você quer ir pelo caminho do mérito, não existe misericórdia. E nessa escola de Deus, quanto é que você tem que tirar na prova para ser aprovado? Você tem que tirar 10. Ah, mas eu tirei 9,9. Para o inferno. Amaldiçoado.
Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus só aceita a perfeição. E sabe o que Paulo está tentando fazer aqui, irmãos? Para manter aqui a mesma ilustração, Paulo está tentando mostrar para esses irmãos aqui que nós tiramos 0 nessa prova, mas que Jesus Cristo tirou 10. E Jesus Cristo chega para nós e diz assim: me dá o teu 0, que eu lhe dou o meu 10. Me dá a tua reprovação, que eu te dou a minha aprovação. Ele está tentando mostrar isso para os irmãos da Galácia. Então Paulo está dizendo, tem 2 caminhos. Existe o caminho da lei. Se você quiser ir pelo caminho da lei, você vai ter que tirar 10. E você não vai conseguir tirar 10, você vai ser reprovado. Mas existe o caminho da misericórdia. Existe o caminho em que você chega diante de Deus e diz, Senhor, eu tirei 0. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu preciso da tua misericórdia. E é nessa hora que Jesus Cristo aparece dizendo, me dá aqui o teu 0, que eu vou te dar o meu 10 e você vai ser salvo. Então, 2 caminhos. O caminho da fé, da misericórdia e o caminho da lei. Chegamos ao verso 13. E o verso 13, irmãos, é o ponto alto desse sermão de Paulo aqui, tá? É muito bonito o que ele vai dizer aqui no verso 3. Ele até agora disse que nós estamos debaixo da maldição da lei. E olha o que ele diz no verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vocês perceberam que Paulo até agora só trouxe notícia ruim, né? Vocês são malditos, vocês são perdidos, vocês não têm condição de agradar a Deus, estão tudo perdidos, estão tudo condenados. Ele só trouxe notícia ruim. E aí, no meio desse quadro tenebroso, ele traz essa informação maravilhosa. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A palavra resgatar aqui significa pagar o preço por um escravo, ou libertar um devedor. Ela era utilizada nesse sentido nos tempos do Novo Testamento. Então, um escravo, quando era comprado por alguém e tornado livre, usava-se o termo resgatado. Ou alguém que tinha uma dívida que não podia pagar, outro chegava e pagava a dívida dele, e aquela pessoa ficava livre do seu débito. Então essa é a boa notícia que Paulo está trazendo para esses irmãos. Existe uma maldição, mas existe alguém que veio libertar a gente dessa maldição. Nós fomos reprovados, nós somos considerados malditos diante de Deus, mas tem alguém que veio e se fez maldito para que a maldição fosse retirada de nós. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Cristo se fez maldição em nosso lugar. A maldição nós já definimos aqui: sofrimento, ira de Deus, afastamento do Pai, morte. E ele está falando, Cristo veio para nos resgatar disso. E ele cita aqui, essa passagem que está aí no versículo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele está citando aqui Deuteronômio 21, verso 22. Então, essa ideia de alguém ser pendurado no madeiro, ser chamado de maldito, era uma ideia que já estava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, irmãos, quando uma pessoa recebia pena de morte, como pena de morte, a crucificação, isso comunicava para toda a comunidade de Israel que aquela pessoa que estava pendurada naquela cruz, ela cometeu um pecado terrível. Não era qualquer erro, não era qualquer crime que uma pessoa era pendurada numa cruz. Ela tinha que ter cometido um pecado vil, terrível, chocante. Ela era retratada pelo povo como alguém incorrigível. Era considerada uma pessoa completamente desprezada, tanto pelas pessoas quanto por Deus. E aquela pessoa tinha que ser pendurada como um exemplo para toda a comunidade, para que servisse de ilustração para todos que quisessem andar pela mesma vileza e rebeldia que aquela pessoa estava caminhando. E Paulo está dizendo, Deus fez isso com Jesus. Deus fez Jesus maldito. Deus fez Jesus desprezado.
Deus fez Jesus um ser tratado como se fosse um absoluto rebelde. Cristo se fez dessa maneira, irmãos. O que ele está dizendo aqui é que Cristo recebeu sobre si aquilo que deveria cair sobre nós. Nós é que somos os malditos, nós é que deveríamos ter sido pendurados no madeiro, nós é que deveríamos ser tratados como pessoas amaldiçoadas, banidas do convívio social e da presença de Deus. E ele diz que Cristo veio e voluntariamente se ofereceu para receber essa punição divina. Então ele diz que a salvação não é pela obediência à lei de Moisés. A salvação é você crer, é você ter fé naquele que foi crucificado. É você acreditar, ele foi maldito no meu lugar. Ele foi banido da presença de Deus em meu lugar. É você parar de tentar se aproximar de Deus porque você é uma pessoa legal, porque você é uma pessoa honesta, porque você tenta ser mais justo, porque você tenta acertar, embora erre bastante. Não, é você crer naquele que foi crucificado. E ele fala de 2 benefícios para quem é resgatado por Jesus. Olha aí, versículo 14. Ele enumera aqui 2 benefícios. Ele diz o primeiro: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Qual é a primeira bênção? Qual é o primeiro benefício? Você recebe a bênção de Abraão. Jesus Cristo não só resgata você, mas Jesus te dá a bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Nós já falamos várias vezes. A bênção de Abraão é você ser tratado como um filho, como o povo de Deus. É você ser herdeiro do novo céu e da nova terra. É você ter certeza de ressurreição, vida eterna, imortalidade, perdão dos seus pecados. É você fazer parte dessa família que está atravessando milênios. Essa é a bênção de Abraão. Então Jesus não só resgata, Jesus te dá a bênção de Abraão. Segundo lugar, o que mais que Jesus faz? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual o segundo benefício? O Espírito Santo. Você que já leu o Antigo Testamento com atenção sabe que por todo o Antigo Testamento é distribuída a promessa de que um dia Deus iria derramar o seu Espírito, um dia Deus iria colocar o seu Espírito no coração dos seus filhos. E quando ele fizesse isso, as pessoas teriam uma transformação completa. Essas pessoas teriam dentro de si a semente da divindade, elas seriam parecidas com o seu Salvador. E ele está dizendo que Cristo colocou esse Espírito no seu coração. Ele te deu isso. Vocês sabem, irmãos, que o Espírito Santo na Bíblia, ele é a síntese de todas as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos de Deus chegam a nós através do Espírito Santo. Quando você está se sentindo muito oprimido, de repente vem aquele conforto no seu coração. Quem trouxe o conforto? Foi o Espírito Santo. Quando você se sente distante de Deus, mas de repente vem aquele ímpeto, aquela necessidade de buscar a Deus, de curvar os seus joelhos, de orar, quem foi que trouxe essa renovação interior? Foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele traz nele mesmo tudo embutido. E ele diz: eu dou a bênção de Abraão através de Jesus, e eu dou também o Espírito Santo. Então, meus irmãos, novamente, para resgatar aqui o ponto do apóstolo Paulo, o que ele está querendo dizer no final das contas? Ele está dizendo aos Gálatas: saiam de uma vez por todas dessa estrada chamada lei. Acabem com esse negócio. Eu quero me circuncidar. Eu não vou comer carne de porco. Eu não vou comer camarão. Eu vou guardar o sábado. Acabe com essas coisas. Esse é o caminho da maldição. Vocês precisam crer naquele que foi maldito. É Ele que resgata vocês. Vocês não têm condições de se salvar. Vocês precisam de alguém que salve vocês.
E Deus já providenciou o resgate. O Cordeiro de Deus já foi imolado, o sangue já foi derramado. É só você comparecer ao propiciatório divino e receber o perdão dos seus pecados. E nesse dia você vai receber a bênção de Abraão, ser incluído nessa nação espiritual, e ainda vai receber de graça o Espírito Santo no coração. É isso que a passagem diz. Eu tenho 2 lições que eu quero compartilhar com vocês e depois nós vamos orar. Primeiro eu quero falar com você que está aqui hoje, que acredita que no dia do juízo final haverá uma grande balança e que nessa balança o seu destino eterno será definido. Eu espero que de hoje em diante essa ideia tenha acabado no seu coração. Se você pensa assim, lembre-se do que Paulo disse: você está debaixo da maldição da lei. Você é como aluno que está tirando 0 na prova, acreditando que no final do ano você vai receber o conceito de aprovado. Você está debaixo da maldição. E essa maldição é sobretudo espiritual. Na sua essência ela é espiritual. Isto é, Deus vai julgar você não com base no que você acha de si mesmo, mas Deus vai julgar você segundo a lei dele. Ele vai investigar cada pensamento pecaminoso, cada palavra errada, cada motivação tendenciosa, cada atitude vexatória que você teve. E nesse dia só vai ter uma declaração: condenado. Você vai ser banido da presença de Deus. Você vai ser chamado de maldito pelo próprio Criador. E por favor, isso que eu estou falando é a mais absoluta verdade. Isso aqui não é mitologia. Você vai comparecer diante de Deus e você vai se lembrar desse dia aqui hoje. Você vai se lembrar com arrependimento desse dia. Porque hoje Deus está alertando você através da palavra dele. Alertando que você está debaixo da condenação. E que você não vai ter desculpas para dar diante daquele que sonda os seus pensamentos. Então essa é a maldição da lei. Só que essa maldição, irmãos, ela não é apenas espiritual. Ela possui um aspecto que eu vou chamar de existencial, meio que psicológico. Sabe que essa maldição, ela pode ser sentida por você? Por exemplo, você pode até cometer certos pecados e no ato do seu pecado você ter alguma satisfação. Só que depois que passa a euforia do pecado, você tem aquela sensação que aquilo não é certo. Você sabe no fundo que você não está bem. Isso é o aspecto emocional da maldição divina. Você sabe que não está legal, isso produz uma ansiedade, uma insegurança, aquela sensação que os seus sentimentos eles estão meio bagunçados. Isso torna você uma pessoa nervosa, às vezes uma pessoa muito supersensível a críticas. Você facilmente se sente intimidado pelos outros, você é inseguro diante de circunstâncias difíceis. Em outras manifestações, isso vem na forma de uma excessiva vaidade, como você gostasse de se gabar, para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa muito melhor do que você aparenta ser, do que você sabe que é no coração. Eu quero dizer que isso é o aspecto emocional da maldição. Deus colocou, irmãos, no nosso psicológico, certos dispositivos judiciais que mostram que Ele está insatisfeito com a gente. Você pode até ignorar. A Bíblia fala, inclusive, que você pode até calcificar esses mecanismos, mas eles estão aí. E no dia do juízo final, Deus vai dizer para você que Ele te alertou através da sua consciência.
Ele te alertou através da palavra, mas ele também te alertou através da consciência. A sua consciência denunciava que você estava se comportando como um maldito. E é por isso que você será indesculpável nesse dia. Hoje, Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma chance de você abandonar esse caminho, de você transitar pela estrada, de você ir àquele que resgatou, àquele que derramou o sangue, e você chegar diante dele e dizer: Deus, eu tirei 0, eu não tenho nada, eu não sou bom, eu sou pecador, eu quebrei a tua lei toda, mas eu estou aqui pedindo a tua misericórdia. Eu estou pedindo que tu perdoes o meu pecado, que o Senhor pegue esse sangue que foi derramado e coloque na minha vida, para que eu tenha perdão. Eu quero ter um novo espírito. Veja que é isso que a Bíblia promete. Não é só Deus te perdoar, mas é Deus te dar um novo espírito. Deus vai fazer você pensar diferente. Deus vai fazer com que você veja essas coisas que hoje tanto alegram o teu coração e te dão prazer, como coisas detestáveis, como coisas abjetas, enojantes. Deus vai te dar o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz em você esse santo nojo pelo pecado. Eu quero te dizer que o resgatador está aqui entre nós hoje. Ele está aqui. Nós estamos reunidos no nome dele. E se você de todo o seu coração elevar seu pensamento para o alto nesse momento e falar com ele: Deus, me salva. Eu estou completamente enrascado. Me salva. Faz por mim o que eu não tenho condições de fazer por mim mesmo. Deus vai te salvar. Estender as tuas mãos, perdoar os teus pecados, fazer de você uma nova pessoa, te trazer leveza espiritual, restaurar a sua vida. Jesus Cristo está aqui. Então venha a Ele antes que seja tarde demais. Venha a Ele, porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa frase tão bonita, ela traz embutida uma advertência. Enquanto se pode achar. Vai chegar uma hora que as pessoas procurarão, mas não acharão mais. Então hoje Ele está aqui chamando você ao arrependimento, chamando você a crer nele, a andar pelo caminho de Abraão e ser salvo dos seus pecados e ser salvo de si mesmo. Entregue seu coração a Jesus e você será tornado em uma nova pessoa. Eu quero terminar, irmãos, tentando produzir em vocês um exercício de imaginação, tá? Então, prepara a sua mente aí. Vamos tentar juntos fazer uma viagem. Eu tentei durante a semana. E vamos tentar montar aqui mentalmente um quadro da crucificação judaica. A primeira cena é você cometendo um crime terrível. Eu fiquei tentando ao longo da semana pensar o que seria um crime terrível dentro de uma perspectiva judaica. Eu pensei, talvez, uma blasfêmia do tipo em que você entrasse no templo e no altar xingasse Deus de todos os palavrões que você conhecesse. Isso seria uma coisa terrível. Ou quem sabe você construir um altar a Baal no terreno da tua casa. Isso seria um pecado terrível. A próxima cena, você é preso. E antes do seu julgamento, a ficha começa a cair. Você pensa na sua vida: por que eu fui fazer essas coisas? Como é que eu fui me parar nisso? Você pensa na sua família, nos seus pais, nos seus filhos, nos seus amigos. Tudo que você perdeu por causa de um momento de loucura. E ali você já começa a sofrer algum tipo de agonia na forma de remorso.
A próxima cena é você diante do sacerdote de Israel, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote está todo paramentado com as suas vestes sacerdotais. O povo todo está reunido ao seu redor e eles estão em silêncio. É uma ocasião solene, séria. E o sumo sacerdote profere publicamente quais foram os pecados que você cometeu. Depois ele abre no livro de Deuteronômio e diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então ele explica para você que aquela crucificação, ela não é apenas um evento social, ela tem um aspecto espiritual. Aquela dor, aquele afastamento, é um símbolo da dor e do afastamento que um dia você vai padecer, que logo, logo você vai padecer na presença de Deus. A próxima cena são os seus gritos de dor, enquanto os pregos estão rasgando seus músculos. Você é levantado na cruz, as pessoas olham para você com tristeza e elas começam a se afastar. Sua família, seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus filhos lhe dão as costas. E ali você tem dor excruciante, vazio, solidão, sem ter qualquer tipo de esperança. E você sabe que todas aquelas dores físicas, emocionais e espirituais que você está sentindo, elas são um pequeno sinal das dores eternas que você vai padecer dentro de poucas horas, quando você se ver diante do Criador dos céus e da terra. Mas, louvado seja Deus pelo mais, né? Tem um mais no Evangelho. Quando você está quase desfalecendo, você vê um homem vindo em sua direção. E quando você olha de perto, é o Messias. E ele tira você da cruz. Ele passa remédio nas suas feridas. Ele diz que você está perdoado. Ele te dá alívio, não somente das dores físicas, mas das suas emoções. Quando ele diz que você está perdoado, você sente que está perdoado. Você sente que aquilo é verdade. E aquilo alegra seu coração. E você sai feliz, aliviado, sabendo que, além dele ter te perdoado, ele disse para você que daquele dia em diante você seria membro da família dele. E que você teria o espírito dele no seu coração. E você sai com aquele espírito novo pulsando dentro de você, afirmando que tudo aquilo que ele disse é a mais absoluta verdade. E você parte e caminha ali uns poucos metros. E quando você olha para trás, você simplesmente fica pasmo, sabendo que aquele Messias, ele está pendurado na cruz, que você estava pendurado há poucos minutos atrás. Isso tudo, irmãos, que eu tentei falar aqui para vocês, é um retrato muito imperfeito do que significa essa frase. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, a exortação para nós hoje é: vivamos como resgatados. Vivamos como resgatados. Você acha que uma pessoa que passou por toda essa experiência, ela ia sair daquela cruz preocupada com as contas que ela vai ter que pagar no outro dia? Você acha que uma pessoa que passou por toda essa experiência, no outro dia ela ia estar preocupada com a sua aparência, porque ela não tem a forma física que ela gostaria de ter? Você acha que essa pessoa iria viver preocupada porque tem algumas pessoas falando mal dela? Fui resgatado. Fui resgatado. Paulo vai dizer: eu já fui crucificado com Cristo.
Tudo meu já ficou lá na cruz. Meu orgulho ficou na cruz. Minhas pretensões de grandeza ficaram lá na cruz. Viva como um resgatado. Viva como um herdeiro do novo mundo. Viva como alguém que recebeu a bênção de Abraão. Quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O seu nome estava embutido nessa frase. Viva como alguém que recebeu o Espírito Santo, que é a síntese de todas as bênçãos de Deus. Viva dessa maneira. Viva pela fé, crendo nele, renovando seu interior diante dele todos os dias. Não viva mais para o pecado. Como é que você vai viver para o pecado, sabendo que foi o seu pecado que pendurou o Messias na cruz? Não tem como, não combina. Cristo nos resgatou, irmãos, da maldição da lei. E essa é a grande bênção do Evangelho. E o desejo do meu coração, a minha oração por vocês é que não só vocês saibam disso, mas que vocês sintam isso. Sintam. Oh, Deus, eu fui resgatado. Eu fui resgatado. O que mais que eu posso fazer agora? Eu só posso viver para a tua glória. Não tem outra vida, não tem outro caminho. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado pelo grande resgate que Ele alcançou por nós. Que o brilho da glória de Deus brilhe no coração de vocês todos. E que você que ainda não creu em Jesus Cristo, corra para Ele imediatamente para receber perdão e receber a dádiva do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nós Te louvamos, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Te agradecemos porque Cristo carregou toda a maldição que deveria cair sobre nossa vida, toda a indignação, toda a ira que merecíamos. O nosso Salvador suportou para que tivéssemos vida. Pedimos-te, Senhor, que nos ajude a viver como povo resgatado, a viver como remido, a viver como pessoas que receberam de Ti o maior presente que esse mundo pode conceber: vida eterna, perdão de pecados. Mas eu oro, Senhor, também por aqueles que ainda estão debaixo da maldição da lei. Eu oro, Senhor, para que hoje seja o dia da salvação. Eu oro para que essas pessoas sintam o peso da condenação nas suas costas hoje, e elas se refugiem imediatamente naquele que foi crucificado, para receber perdão, transformação de vida, serem tornados em novas pessoas, receberem o Espírito Santo, e daqui por diante, Pai, viver uma vida transformada, santificada na Tua presença. Só o Senhor pode fazer essa obra. Eu entreguei, Senhor, a Tua palavra, mas só o Senhor pode produzir o convencimento. Faz isso, Senhor, e nós vamos glorificar o Teu nome. Essa é a oração que fazemos nessa noite no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Fiquem em pé, por gentileza. Que grande amor me tem dado o Senhor, pois por mim numa
eu quero, enfim, como Cristo amar, pois amor como o dele não há. Sangue derramou numa cruz, cravado pelo amor, morreu Jesus. Mas que sangue ali transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Os meus feitos aqui não me vão desculpar, não são obras que podem salvar, mas somente o Senhor, com sua graça e amor, da prisão pôde me libertar. Sangue derramou numa cruz, cravado pelo amor, morreu Jesus. Mas que sangue ali transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Oi. Meus irmãos, uma bênção muito grande estar com vocês hoje. Louvo a Deus por nos preparar esse momento. E eu quero desejar uma semana que todos nós vivamos como resgatados. Deus abençoe sua vida, que a palavra de Deus habite seu coração. Não deixe a palavra ser roubada de você. Volte a ela. Ore, pense, se possível, anote, medite nela, para que ela habite ricamente seu coração. Que a graça do Senhor Jesus, o seu amor e o seu Espírito Santo permaneça em nós para todo sempre. Amém. Momento de oração e o culto está encerrado.